Meu nome verdadeiro não importa, mas para este relato podem me chamar de Clara. Sou médica legista há mais de 15 anos e já vi coisas que fariam a maioria das pessoas perder o sono por meses. No entanto, entre todas as experiências perturbadoras da minha carreira, existe uma que jamais consegui esquecer. E para falar a verdade, não aconteceu apenas uma vez. Foram várias. E se eu fechar os olhos agora, consigo lembrar de cada detalhe como se tivesse ocorrido ontem. Meu trabalho começa sempre no plantão noturno, das 10 da noite às 6 da manhã. É um turno difícil, não só pela carga física, mas pelo silêncio que domina o necrotério nas primeiras horas da madrugada. É um silêncio tão pesado que às vezes parece que o próprio ar fica mais denso. Quem já trabalhou em um lugar como esse sabe que a madrugada tem o poder de revelar coisas que o dia esconde. Numa dessas noites, eu havia acabado de assumir o plantão. Quando cheguei, encontrei meu colega de turno, a quem chamarei de Eduardo, já organizando os corpos que haviam sido recebidos. O procedimento era sempre o mesmo. Deixamos tudo preparado para as necropsias da noite, as fichas separadas, instrumentos esterilizados, iluminação regulada. Entre os corpos, havia 2 que chamaram a minha atenção. Um rapaz muito jovem, que não devia ter mais de 19 anos, e uma mulher que aparentava estar na casa dos 25 ou 26. Ambos foram colocados em macas lado a lado, cobertos por lençóis brancos que mal escondiam a rigidez dos corpos. Logo no início da madrugada, Eduardo recebeu uma ligação urgente. Sua esposa estava passando mal e ele precisaria sair para levá-la ao hospital. Não era a primeira vez que eu ficava sozinha durante o plantão, então garanti a ele que daria conta do trabalho e pedi para que fosse tranquilo. Mal sabia eu que aquela noite seria diferente de todas as outras. Como de costume, iniciei o procedimento. Sempre tive a mania de não olhar as fichas logo de cara. Prefiro fazer a análise completa do corpo primeiro e só no final confirmar os dados. Para mim, é uma forma de manter a mente limpa e não criar expectativas. Abri o corpo do rapaz primeiro, anotei tudo que precisava e depois passei à mulher. O trabalho corria normalmente, frio e metódico, até que decidi fazer uma pausa. Peguei um biscoito que havia deixado sobre a mesa. Era algo comum. Comer rápido para recuperar as forças e seguir adiante. Só que quando me virei novamente para as macas, algo fez meu coração gelar. A maca da mulher estava vazia. O corpo simplesmente não estava mais lá. Na hora, tentei racionalizar. Esfreguei os olhos, respirei fundo. Achei que estivesse cansada, que meus olhos tivessem me pregado uma peça. Olhei de novo e, para meu alívio momentâneo, o corpo estava lá, imóvel, exatamente no mesmo lugar. Balancei a cabeça, rindo nervosa comigo mesma. Estava vendo coisas, só podia ser isso. Continuei o trabalho. Fechei o tórax da mulher e, enquanto me preparava para finalizar o do rapaz, vi pelo canto dos olhos algo que me fez congelar. O corpo da mulher moveu a cabeça lentamente para o meu lado. Imediatamente virei o rosto, acreditando que tinha visto errado. Mas não tinha. Ela realmente estava com a cabeça voltada para mim, os olhos semicerrados, a boca entreaberta, como se fosse falar alguma coisa. Minha razão tentava me convencer de que era apenas um deslize. Talvez o pescoço tivesse escorregado no apoio da maca. Recoloquei a cabeça dela na posição correta, tentando ignorar o frio que percorria minha espinha. Mas então aconteceu algo que não poderia ser explicado tão facilmente. Um frio intenso tomou conta do necrotério. Era diferente de qualquer corrente de ar. A temperatura caiu de uma forma tão brusca que eu conseguia ver a fumaça saindo da minha boca ao respirar. Olhei imediatamente para o ar-condicionado, mas estava desligado. Pensei que o vento pudesse estar vindo do corredor, então fui verificar. O corredor estava vazio, silencioso, completamente deserto. Fechei a porta, tentando me convencer de que estava apenas cansada demais.
No entanto, ao fechar a porta, algo me fez estremecer. O vidro da porta era levemente espelhado, e no reflexo vi que a maca da mulher estava novamente vazia. Girei rapidamente para confirmar. A maca estava realmente sem ninguém. Esfreguei os olhos. Respirei fundo, mas nada mudava. O corpo havia desaparecido de novo. Meu coração começou a acelerar de um jeito descontrolado. Me aproximei da maca, procurando no chão, acreditando que de algum modo impossível o corpo tivesse caído. Mas não havia nada. Foi então que no reflexo do vidro da porta percebi outra coisa. A mulher estava de pé, ao meu lado. Virei-me de supetão, com o coração quase explodindo, e não havia absolutamente nada atrás de mim. Meu corpo inteiro tremia. Eu não sabia se estava enlouquecendo ou se realmente estava presenciando algo que não conseguia compreender. Comecei a rir, nervosa, sozinha, como se fosse possível afastar o medo com o riso. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Eduardo, contando rapidamente o que havia acontecido. Ele não respondeu. Mandei outra e nada. Então decidi sair. Mas quando cheguei à porta, percebi algo ainda pior. A porta estava trancada e eu não havia trancado. Foi nesse instante que ouvi o som de passos atrás de mim. Lentamente me virei e vi a cena mais aterrorizante de toda a minha vida. A mulher estava ali, novamente sobre a maca, mas agora de pé, com o tórax aberto, os órgãos escorrendo pelo chão. Ela dava um passo após o outro em minha direção, deixando um rastro macabro de sangue e vísceras. Senti minhas pernas falharem. Caí no chão como uma criança, chorando e gritando, implorando para que aquilo acabasse. A luz do necrotério, então, apagou completamente, mergulhando a sala em escuridão. Meu desespero se transformou em puro pânico. Eu gritava o nome de Jesus, implorava por misericórdia, pedindo que me tirasse dali. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, a luz voltou. E de repente, a cena horrível havia desaparecido. A mulher estava novamente sobre a maca, imóvel, como se nunca tivesse se levantado. Tudo parecia exatamente como antes. Minhas pernas mal respondiam, mas me levantei. Foi nesse momento que Eduardo entrou apressado, olhando assustado para mim. Ele perguntou o que tinha acontecido, por que eu estava tão pálida. Tentei explicar, gaguejando, dizendo que nunca mais poderia ficar sozinha naquele lugar. Ele riu, tentando me acalmar, e disse algo que me fez gelar ainda mais. Clara, não recebemos corpo de mulher nenhuma hoje, só o rapaz. Corri até a mesa das fichas. Estava lá apenas uma ficha, a do jovem. Não havia registro de mulher alguma, nenhum documento, nenhum histórico, nada. Era como se eu tivesse inventado tudo, mas eu sabia o que tinha visto, sentido, tocado. Eu havia aberto o corpo dela. Eu havia sentido o frio gelado da pele, cortado o tórax, mexido em seus órgãos. Eu sabia que não tinha imaginado. A partir daquela noite, nunca mais fiquei sozinha em um plantão. E o mais perturbador, algumas semanas depois, Eduardo também passou por algo semelhante enquanto eu estava presente. Dessa vez, não havia como negar. Ele viu com os próprios olhos. O ceticismo dele se quebrou em 1000 pedaços diante do inexplicável. E mesmo depois de tantos anos, as memórias continuam vivas dentro de mim. Não aconteceu apenas uma vez. O necrotério é um lugar onde as paredes parecem guardar segredos. E se você me perguntar, direi sem hesitar. Alguns corpos não descansam, e nem todos aceitam o silêncio da morte. Esse relato é um lembrete perturbador de que, diante da morte, não somos donos de todas as respostas. A ciência, por mais avançada que seja, não explica o frio que congela a alma, nem a presença que se impõe mesmo quando os olhos não podem ver. A narradora pode ser médica legista, uma profissional treinada para lidar com cadáveres diariamente, mas isso não a protegeu do desconhecido. Talvez o verdadeiro terror não esteja apenas no que vemos sobre a mesa de necropsia.
mas no que permanece entre nós, invisível, esperando a hora certa de se revelar. Se você tem uma história sobrenatural, pode nos enviar no e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima.